Aleluia, Senhor Jesus, amém, Jesus é o Senhor. Todo mundo está com o alimento diário? O alimento diário novo, irmãos, iniciamos essa semana, palavra, vida e edificação. E o tema do alimento diário dessa série é Mensageiros de Cristo. Vamos dizer juntos? Mensageiros de Cristo. Eu sou um mensageiro de Cristo. Aqui é mensageiros, é um grupo, né? O Senhor está querendo usar os seus mensageiros. E vamos ver essa noite, irmãos, que o primeiro mensageiro do Novo Testamento, aquele que o próprio Deus utilizou, foi o próprio Filho, né? E vamos ver também que esse Filho, essa vida multiplicadora, chegou até nós. E essa vida precisa chegar a outros. Não estamos satisfeitos em ver esse local, graças a Deus pelo número que nós temos. Mas queremos ver cada vez mais cheio, cada vez mais essa vida multiplicando, né? Senhor Jesus, e o tema do alimento diário dessa semana, irmãos, é o título da mensagem 5, a vida estava na palavra e a vida era a luz dos homens. A vida estava na palavra e a vida era a luz dos homens. Vamos ler a leitura bíblica, João 1, do 4 ao 5. Senhor Jesus, se os irmãos puderem trazer um copinho d'água, porque a garganta aqui já está. João 1, do 4 até o 5. Quem achou diz amém? Amém. Senhor Jesus. Iremos utilizar, irmãos, bastante a leitura da Bíblia hoje, então fique atento, né? Porque a leitura da Bíblia é o que nos dá a direção, né? Nos informa na própria palavra o que o próprio Deus tem para falar para nós, né? Senhor Jesus, vamos ler? A vida resplandece nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Senhor Jesus, aleluia. Amém. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui para os irmãos, reforçar, né? É que Cristo é a palavra. Nós temos ouvido, né, durante a primeira série do Alimento Diário, as primeiras 4 semanas e essa quinta semana, que Cristo é a palavra, né? Aqui em João 1 diz o quê? No princípio era o verbo que também pode ser traduzido como palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra era Deus. No princípio, irmãos, aqui representa, né, na origem de todas as coisas, né? No princípio aqui não tem nenhuma dimensão de tempo, na eternidade, né? Lá no, se a gente pode colocar assim, lá no começo, se é que teve começo, a palavra já era, já existia, já estava lá, né? E essa palavra aqui em João 1,14 diz, o verbo, que é a mesma palavra, né? Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade ou de realidade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então o que é que nós temos? O próprio Deus, na figura do Filho, entre os homens, andando entre os homens. Você sabia que o Senhor Jesus, né, o próprio Deus, ele sempre desejou armar tenda, armar tabernáculo, ou seja, estar com os homens. Esse sempre foi o desejo de Deus. E por um breve momento, irmãos, ele teve isso lá em Adão. Ele todos os dias lá em Gênesis fala que ele vinha ter comunhão com o homem na viração do dia. E eu imagino que era algo delicioso, né? A comunhão ali entre o Criador e a criatura. Porque nós fomos feitos para isso, para ter comunhão com Deus. Há completude quando o homem ele encontra a comunhão com Deus. Como é que você se sente? Eu pelo menos, meus irmãos, me sinto tão bem quando eu estou em comunhão com o meu Senhor. É como se o tempo parasse. Você já passou por isso? Está numa comunhão tão íntima com o Senhor, o tempo para. Você está com as contas que não é mais da terra, não é mais terrena, não é mais material e tangível. Você não está preocupado com as contas, com o trabalho. Não, você está em comunhão. Por isso que eu acho que é em Mateus que fala que a gente precisa às vezes fechar a porta do quarto, né? E ter comunhão com o Pai. Fechar a porta do quarto, irmãos, é esquecer o resto. Esquecer todas as coisas. É entrar na dimensão celestial, na dimensão eterna. Onde você só vai ter comunhão com o Senhor. E é isso que o Senhor deseja ter conosco. Por isso Ele é o verbo, por isso Ele é a palavra. A palavra é a forma como o homem se comunica, né? A forma da comunicação.
tirou a palavra, o homem tem dificuldade para se comunicar. Os demais seres vivos, né, os animais, eles têm grunhidos, eles expressam ali de alguma forma uma forma de, né, de interação entre si, mas aquilo não é definitivamente uma comunicação, certo? Até os golfinhos talvez sejam do reino animal um dos grupos mais inteligentes, eles pulam na água e tem um jeito lá que bate e aí vibra e os outros entendem lá um recado. Isso ainda é uma coisa meio estranha, né? Mas o Senhor nos deu ao homem a comunicação, né? Algo verbal para a gente poder entender um ao outro, né? Mas não apenas isso, Ele se fez a palavra para se comunicar conosco. Isso é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus, Ele não ficou lá no céu e eu vou criar um grupo de pessoas para me adorar. E pronto. O nosso Deus, Ele deseja a nossa presença. Por isso Ele é a palavra. Por isso Ele é a comunicação. Aí o que eu mais desfruto aqui, Ele diz assim: e o verbo se fez carne. O próprio, vocês não entendem isso. Eu ainda procuro entender. Ele se fez homem. O Deus Todo-Poderoso, irmãos. Criador de todas as coisas. A ciência não entende ainda a dimensão desse universo, não consegue compreender, olha para um lado e para outro. Tão grande, tão ilimitado, onde é que é o início, onde é que é o começo, Mas não, Deus, esse Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, Ele desceu, se tornou homem, veio a essa terra e se tornou um conosco. Ele andava, Ele comia, Ele se comunicava, Ele sentia as dores humanas. Lá em Mateus 9, 35 e 36 fala sobre isso. Ele chegava para as pessoas, Ele sentia angústia, porque eram pessoas exaustas e aflitas. É o nosso Deus chegado a nós, que deseja a nossa presença. Eu queria começar dizendo isso para os irmãos. Aí no 4, para os irmãos entenderem, no 4 ele diz: a vida, esse próprio Deus como vida, como a palavra. A vida estava nele. O princípio de todas as coisas, irmãos, o Deus Criador, Ele pegou a vida, né, construtora de todas as coisas, a vida poderosa e incriada, tão grande que o homem não consegue entender. E Ele colocou tudo isso no Filho. O Filho, Ele simbolizava tudo, tudo. Vimos em Colossenses agora que Ele é a ligação de todas as coisas, né, é o conector de todas as coisas. A vida estava nele, no Filho, naquele homem Jesus Cristo. E a vida era a luz dos homens. Eu queria que os irmãos percebessem essas 3 palavras, elas vão nortear a nossa comunhão. Vida, palavra, vida e luz. O Filho era a palavra, o Filho era a vida, a própria vida entre os homens, e o Filho também era a luz. Aleluia! Senhor Jesus, vamos abrir aqui em Hebreus 11, 3. Oh, Senhor Jesus, Hebreus 11, 3. Não, acho que eu errei aqui. Senhor Jesus. Espera aí, só um minutinho. Eu acho que eu errei aqui. Oh, Senhor Jesus. Só um minutinho. Oi. É, isso mesmo. Pronto. Hebreus 11, 3. É porque está na King James, né, que ele fala. Eu vou ler aqui pela King James, tá bom? Porque aí tem uma... Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Ou seja, isso quer dizer, irmãos, que a vida passou a existir por conta da palavra. O que acontece, a ciência hoje entende o seguinte: não tinha nada aqui, não tinha nada, o vácuo completo. Houve um ponto de singularidade e tudo começou a existir. O que é que a palavra diz? Que Ele falou e tudo passou a existir. Há uma certa sincronia aqui, né? A palavra, quando você diz assim, faça-se a luz, a coisa aconteceu, né? Faça-se o firmamento, as coisas aconteceram. Mas tem algo interessante aqui. Cristo não é apenas a palavra para comunicação, que nos faz entender um ao outro. Cristo também é o próprio conteúdo dessa mensagem. Quando Cristo fala ao homem, Ele não apenas quer levar uma mensagem bonita, interessante, né? Como, por exemplo, quando um casal está namorando, e aí, antigamente, né? Hoje em dia não tem mais isso, mas pegava uma carta, fazia uma carta e mandava para o outro, tá certo?
E aí o outro pegava aquela carta e lia, meu amado, né? Mas ali não tinha o próprio noivo ali, a própria noiva, tinha uma mensagem. Cristo não, Cristo é o próprio conteúdo da mensagem, tá certo? Então, irmãos, e está aqui a carta dele, ó. A carta que Cristo deixou, irmãos, é a palavra. Quando você abre a Bíblia e come essas palavras, sabe o que acontece? O conteúdo dessa palavra passa a morar em você. Nós, irmãos, desfrutamos não é só de um conteúdo bonito, de uma mensagem de amor, de uma declaração de amor do Pai. Nós desfrutamos do próprio Pai. Quando você abre a boca, que diz lá, abre bem a tua boca e encherei. Então, quando eu abro a palavra, eu preciso, Senhor, eu quero comer. Eu não quero descobrir qual é a receita do bolo, eu quero comer o bolo. Senhor Jesus. E a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Senhor Jesus. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu queria destacar é esse. Cristo Jesus é a palavra. Ele estava com Deus. Ele era e é o próprio Deus. E ele veio aqui à terra para se comunicar com o homem. Ele habitou entre nós, ele armou tenda, ele tabernaculou, né? Ou seja, ele morou entre os homens. Ele viveu uma vida inteira aqui, irmãos, até os 33 anos, uma vida de dor e de muita dificuldade. Voltando para João, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. E essa palavra, irmãos, ó Senhor Jesus, essa palavra, ela tem dois aspectos. Primeiro aspecto, ela é vida. Vida diz respeito ao elemento que nos supre, ao elemento que nos dá completude, ao elemento que nos dá a própria essência divina, né? Eu queria que a gente entendesse a palavra dessas duas formas. Cristo, ele é a palavra, mas ele dispensa vida, tá certo? Ó Senhor Jesus, eu vou abrir com os irmãos aqui, em Levítico 11, certo? Levítico 11 vai mostrar como era o princípio para o corpo físico de um animal, né? Os animais, eles eram imolados lá antigamente, né? E a vida no corpo do animal e no corpo humano, ela está contida em um lugar, certo? Ó Senhor Jesus, Levítico, vamos ler no 17, a partir no 17:11. 17:11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Isso aqui em respeito à vida humana, né? Aliás, a vida animal. E no humano também. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Aí no 14 diz assim: porque a vida de toda a carne é o sangue. Então, lá no Antigo Testamento, quando o pecador, ele cometia, nós como seres humanos estamos sempre pecando. O pecador, ele cometia um pecado, o que acontecia? O animal, ele era imolado, cortado em pedaços, colocado ali no altar do holocausto. E aquele sangue, ele era uma tipologia da vida do animal, que era substituída pelo homem. O homem, então, ali, o animal estava morrendo em lugar do homem, né? O homem, então, ele passava a ser redimido dos seus pecados, ser perdoado, ser aceito diante de Deus por conta daquele sangue. E é por isso que ele fala aqui, porque a vida da carne está no sangue físico. Um animal ou uma pessoa que está sem o sangue, se você tirar o sangue do ser humano, sobra só a carne. Foi-se a vida. Então, a vida humana e animal está no sangue, tá certo? 14, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, tá certo? Entendido aí? Vamos abrir em Deuteronômio 12, 23. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Deuteronômio 12, 23. Ó Senhor Jesus, amém. Somente empenha-se em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida. Então, para os judeus, eles não podiam comer o sangue, porque simbolizava que o sangue continha a própria vida animal, né? E esse sangue, normalmente, ele era utilizado para o sacrifício, né? Pelo que não comereis a vida com a carne, né? Então, matava o animal, o sangue saía, aí você comia a carne. É assim até hoje, né? Então, o sangue representa a vida.
Por isso que a gente tem falado, aí eu vou abrir agora em João 6, 53. Os irmãos estão compreendendo? Estão acompanhando o raciocínio? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. João 6, 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Ou seja, se eu não participar do sangue e da carne, eu não tenho participação com Cristo. E aqui você percebe que o sangue e a carne estão separados, denotando que houve uma morte. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ler o 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. O primeiro contexto, irmãos, em que ele falou que quem comer do meu precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. As pessoas que estavam ouvindo ali se escandalizaram e saíram. Aí, que história é essa de comer, Senhor, comer sua carne e beber o seu sangue? Aí ele foi explicar, opa, não é do jeito que vocês estão pensando, aqui é quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas se alimenta em que sentido? Aí ele completa, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Cristo é a palavra. Quando eu entro na palavra, eu me alimento da palavra, eu estou me alimentando de quem? Do próprio Cristo. Eu estou me alimentando da carne e do sangue de Cristo. Eu estou tomando Cristo por completo. Me alimentando da palavra, irmãos, eu estou me alimentando de Cristo. Por isso, irmãos, a necessidade de nós entrarmos na palavra. Cristo é a palavra. Ao me alimentar da palavra, eu estou me enchendo de Cristo. Eu estou me enchendo de vida. Essa palavra, ela representa o sangue de Cristo. No corpo humano, o sangue, o que é que ele faz? Ele circula entre as minhas veias e, como eu tenho falado, inclusive, né, ele faz a circulação. Sem o sangue, não há vida. O sangue, ele percorre todas as partes do meu corpo. Ele comunica todo o meu corpo. O meu dedão está sendo comunicado, irmãos, com o meu braço, com todas as partes. O que é que faz uma parte estar conectada com outra? É o sangue circulando. Quando eu me alimento, quando eu como o meu alimento físico, nós jantamos há pouco tempo, esse alimento, ele então é digerido pelo meu estômago e ele é então absorvido e é levado pela corrente sanguínea para todo o meu corpo. Vocês sabiam disso? Vocês jantaram aqui? Está agora sendo digerido. O alimento que vocês comeram está correndo na corrente sanguínea agora, indo para todas as partes do corpo. Nenhuma parte do seu corpo vai ficar sem alimento. Sabe por quê? Porque esse corpo, ele é vivo. É um corpo que distribui igualmente por todas as partes. O cérebro está recebendo alimento, as pernas, todas as partes estão recebendo alimento. No corpo físico de Cristo, irmãos, nenhuma parte pode ficar sem comer. Precisamos comer e beber de Cristo. E o que acontece quando eu como e bebo de Cristo? Eu sou suprido. Não pode ficar nenhuma parte isolada, sozinha, sem o alimento. E aí, como eu tenho falado, né? Esse sangue, irmãos, ele precisa circular entre nós. O sangue circulando é a palavra. A palavra que nós ouvimos, né? O irmão Pedro Dong falou para nós, desfrutamos essa mensagem, desfrutamos no alimento diário, na imersão. O que é que eu preciso fazer? Comunicar para Radamés. A Radamés comunica, conversa, desfruta, compartilha com Edson e a vida começa a se multiplicar. A palavra, irmãos, ela não pode ficar parada. Se a palavra parar, irmãos, a vida não flui. Essa palavra que vocês estão ouvindo, você precisa chegar e falar e compartilhar e levar para os outros membros do corpo de Cristo. Quanto mais eu falo, irmãos, mais vida chega para os irmãos. Quanto mais eu comunico Cristo, mais Cristo vai sendo passado para outras pessoas. Nós precisamos ser esses comunicadores da vida. A vida precisa circular entre nós. Quanto mais circulação, mais vida. Quanto mais circulação, irmãos, mais nutriente chega para todos os irmãos. Mais oxigênio. Essa é outra função da corrente sanguínea, é levar o oxigênio para todas as partes.
Experimente deixar. Um tio meu esses dias passou mal lá e desmaiou e tal, foi lá, falta de oxigênio no cérebro. O cérebro deu uma pane lá e caiu. E, né, graças a Deus não está bem agora, mas faltou um pouquinho ali, não sei quantos segundos de oxigênio. Pronto. Já é o suficiente para não conseguir viver, né? Então, irmãos, precisamos do oxigênio. Na Bíblia, o oxigênio, o ar é o quê? É o Espírito, é o pneuma. Cristo, ele circula entre nós como esse ar, irmãos, nos levando o oxigênio. E o oxigênio, ele gera combustão, gera força, né? A pregação do Evangelho, ela precisa de energia, tá certo? Hoje de manhã nós saímos lá no centro e a primeira coisa que a gente faz, irmãos, é fazer circular essa vida. Nós começamos ali a fazer grito de guerra, a falar a palavra entre nós, e aí começa a vir o oxigênio, começa a vir a disposição. Aquele jovem envergonhado, que nem falava, daqui a pouco tá, posso orar por você? Posso orar por você? Posso orar por você? Sabe por quê? Porque é o poder da vida, o oxigênio, a combustão ali, alimentando o corpo e fazendo o corpo funcionar. E a outra coisa que o sangue faz é limpar toda a toxina, toda a impureza. Nós somos, irmãos, por natureza, seres cheios de pecados, de defeitos e fraquezas. Mas deixa a palavra circular. Quanto mais a palavra circula, irmãos, menos aparece eu e mais aparece Cristo. Quanto mais a palavra circula, não tente fazer força para vencer por você mesmo. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir. Se eu minto, se eu falo palavrão, que são coisas horríveis, se eu faço isso e aquilo, irmãos, o que eu preciso fazer? Senhor, eu quero me alimentar da palavra. Aí você vai se alimentando da palavra. E a palavra é o que? É vida. Quanto mais você come da palavra, mais vida chega. E mais vida, menos impurezas, toxinas, né? As coisas negativas vão saindo e mais Cristo vai aparecendo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos abrir em Colossenses 3,16. É um versículo que a gente tem lido muito, graças a Deus. Quanto mais eu leio, mais eu desfruto. Colossenses 3,16. Senhor Jesus, amém, amém, amém. Quem achou? Senhor Jesus. Vamos ler? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda. Amém. E cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Aleluia! Habite ricamente, irmãos. Quanto mais a palavra habita em nosso ser, quanto mais a palavra mora em nosso interior, mais a gente vai ter poder, irmãos, para as atividades do Evangelho, para os encargos da vida divina. Experimente criar um hábito, e eu falo isso, eu também me incluindo. Precisamos experimentar o hábito saudável de, no primeiro momento do nosso dia, já ter comunhão com o Senhor. A palavra precisa habitar, irmãos, no primeiro momento do dia. É o primeiro momento do dia que direciona todo o nosso dia. Se a gente começa o dia desviado ali na agonia do dia, né, na agitação das coisas naturais, a coisa pode não voltar. Mas assim, a gente começa na comunhão, começa separando ali. Se você, por exemplo, acorda às 6 horas para cuidar da casa, dos filhos, levar para a escola, acorde ali, sei lá, 15 minutos antes. Determine o seu dia por esses 15 minutos de comunhão com Deus, permitindo que a palavra habite, que ela more, que ela transforme. E você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Os problemas certamente vão estar lá. As dificuldades, o trânsito louco de Mossoró, o calor, tudo isso é um motivo para nos estressar. Mas se a palavra estiver habitando, irmãos, ao invés de sair murmuração, contenda, discussão no trânsito, discussão com o esposo, ou com a esposa, ou com o filho, vai sair espírito e vida. Aleluia. Senhor Jesus, maravilhoso, né? Até agora está dando para entender? Senhor Jesus. Agora eu queria abrir com os irmãos, 1 João. Isso, irmãos, me incomodou muito ao ler a palavra. Porque o aspecto da palavra, ela é luz para nós, em cima do que Cristo viveu. Mas esses versículos eu estava lendo com os irmãos agora à tarde e sendo incomodado. Essa parte da Bíblia, João comunicou mostrando que Cristo, ele habitou entre nós, que ele estava cheio de graça, que ele era vida entre os homens e era luz, não foi? Acabamos de ler isso. 1 João vai falar de algo muito, muito desfrutável. Ó Senhor Jesus.
1 João 1, eu queria ler com os irmãos, mastigando cada porção, e que o Senhor possa nos iluminar em cima desse ponto, tá bom? 1 João 1, 1. O que era desde o princípio. O que temos ouvido, primeiro ponto, que temos ouvido. O Senhor tem falado para os irmãos? A palavra tem chegado? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Precisamos ouvir, irmãos, a palavra. O que temos visto, ouvido e depois visto, tá certo? Guarda essas duas coisas. Com os nossos próprios olhos. Os irmãos estão vendo? Tem acontecido algo diferente no viver da igreja? Vocês estão desfrutando disso? Estão ouvindo, estão vendo? O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos. E as nossas mãos apalparam. O verbo, irmãos, o verbo que se fez carne, um dia, fisicamente ele morreu. Mas ele se tornou o Espírito que dá vida. E ele está entre nós. E ele pode ser ouvido, visto e apalpado. Com respeito ao quê? Ao verbo da vida. Vocês estão desfrutando do Senhor, irmãos? Vocês estão apalpando o Senhor, tocando no Senhor, tocando fisicamente. Tem um hino que diz assim, só um toque teu Senhor. Precisamos tocar no Senhor. Não se conforme em viver uma vida da igreja sem tocar no Senhor. Não se conforme em vir para as reuniões, ouvir uma boa mensagem, depois ir para casa. Eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso tocar no Senhor. Continuando. E a vida se manifestou, e nós a temos visto. Lá diz o quê? Lá, que a vida o quê? A vida estava na palavra, e a palavra era a luz dos homens. Lá em João 1, 4 e 5. Aqui diz, e a vida se manifestou. E nós a temos visto. Ó Senhor, e dela damos testemunho. Tudo o que nós tocamos, irmãos, precisamos dar testemunho. Não experimente uma vida de ver, ouvir e tocar e não dar testemunho. Ver, ouvir e tocar precisa ser para passar adiante. Precisa ser para comunicar aos outros. A vida, como o sangue que circula, precisa chegar a todos os membros. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho. E vos-la anunciamos. Ó Senhor Jesus, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida estava com o Pai, estava lá nos céus, intangível. Não havia nenhum homem, por melhor que fosse, que conseguisse tocar nisso. Mas ele se fez carne. E ele deseja, irmão, ser tocado, ser apalpado, ser visto, ser manifestado entre os homens, ser anunciado. Ele nos fez com a boca para falar desse Cristo maravilhoso, para anunciar para as pessoas. A nossa boca não foi feita apenas para comer das coisas físicas. Ela foi feita para levar Cristo, para alimentar as pessoas. Essa palavra elevada, ela precisa chegar às pessoas. Há uma dispensa maravilhosa. Vida, 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 vida. Ela precisa ser aberta. Ela precisa ser levada adiante. Não podemos ser negligentes, irmãos. Isso um dia vai ser cobrado de nós. A quantos mais é dado, mais será cobrado. O Senhor, Ele precisa de uma geração que ande no passo dEle. Alguém pode dizer que o Senhor foi negligente um dia quando esteve na terra? Fisicamente falando, irmãos, todos os dias Ele estava andando. Todos os dias Ele estava pregando. Olhava para aquele homem, sem nenhuma beleza física. Incansável. Estava pregando o evangelho de meio-dia, de meia-noite estava pregando o evangelho, orando, os discípulos que estavam com ele, talvez alguns mais novos do que ele, mas não conseguiam acompanhar aquele ritmo. Mas sabe por que isso acontecia? Porque o coração dele borbulhava pela vontade do Pai. Ele disse lá em João, que não veio para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Estamos aqui para quê, irmãos? Para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que esse evangelho seja anunciado. Que as pessoas sejam encabeçadas,
que possamos viver o evangelho do reino plenamente, encabeçando por meio de Cristo todas as coisas. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ó Senhor Jesus, o que temos visto e ouvido, anunciamos. Vamos ler juntos esse versículo? Essa palavra, irmãos, ela é luz para nós, porque a palavra veio como vida, mas também veio como luz. Irmãos, eu me incluo entre os irmãos, mas também eu quero que os irmãos saiam encorajados. O que o Senhor tem para nós é algo maravilhoso. Essa mensagem, irmãos, ela muda vidas, ela transforma vidas. Pessoas tristes, abatidas, que não viam mais sentido para a sua vida, agora podem ver grande luz, podem ser salvas, podem receber cura e salvação em sua alma. Mas precisa que alguém anuncie, precisa que alguém abra a boca, precisa que a palavra circule. Vamos ler juntos esse 3? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Aleluia! Primeiro momento em que o Senhor esteve na terra, Ele foi testemunha viva, pregando o evangelho entre os homens. Mas agora exige de nós, irmãos, testemunhas. O Senhor deseja nos transformar em suas testemunhas. Somos aqueles que ouvem, que veem e que apalpam o Cordeiro de Deus. Nós somos as testemunhas de Jesus Cristo. Somos aqueles que levam as pessoas a conhecerem Jesus Cristo. E as pessoas vão dizer, mas o que é que tem de diferente? Aí você vai dizer o quê? Vem ver. Faça igual aos discípulos, vem ver. Você não está desfrutando? Chame as pessoas para desfrutar. Seja uma testemunha de Jesus Cristo. O corpo de Cristo, irmãos, testemunha acerca de Cristo. Fazer igual a Pedro Dom. Vocês estão duvidando de mim? Vamos abrir em 1 Coríntios 1:6. Ó Senhor Jesus, aleluia. 1 Coríntios 1:6. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia, Senhor Jesus. 1 Coríntios 1:6. Ó Senhor Jesus. Vamos ler a partir do 5. 1 Coríntios 1:5 e 6. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O testemunho de Cristo, irmãos, está sendo confirmado em vocês? Tem que ser Senhor, tem sim, irmãos. Ó Senhor Jesus, o testemunho de Cristo precisa ser confirmado em nós. As pessoas precisam ler Cristo em nós, olhar para a nossa pessoa e dizer, eis aqui um verdadeiro filho de Deus. Eis aqui um profeta de Deus, um homem de Deus. Eu olho para ele e eu vejo Deus. Eu vejo a expressão de Deus. Eu olho para a família dele, puxa que família maravilhosa. Ali com certeza Deus está presente. Olha para os filhos e diz que filhos, não é, que manifestam um viver saudável. Irmãos, eu sei que ainda não viver diário é difícil isso. Mas a palavra ela é luz para nós. Mas essa luz ela chega para nós e nos dá um ânimo, uma força. Porque também ela é vida para nos levar adiante. A palavra ela é luz do mundo, mas também é luz da vida. Sabe qual é a diferença? A luz do mundo ela manifesta uma condição. A luz da vida ela te dá forças para ir, para reerguer as pernas, para reerguer os braços e fazer aquilo ali que o Senhor está dando. Quer um exemplo prático? Lá em João 8 fala da experiência daquela mulher que foi pega em adultério. E aí os homens ali, juntaram-se ali todo mundo para apedrejar e o Senhor estava lá riscando ali com o dedo a terra. E aí todo mundo, Daqui a pouco perguntam, ela foi pega em adultério, a gente deve apedrejar? Segundo a lei de Moisés, tem que apedrejar, né? O que é que o Senhor disse? Continuou escrevendo e eles continuaram insistindo ali. Aí o Senhor disse, ó, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu? No primeiro momento, os mais velhos, que tinham mais pecados, começaram a soltar as pedras ali. A luz do mundo chegou até eles. Eles perceberam, opa, eu sou pecador. Sou pecador. E saíram deixando as pedras. Mas algum deles ficou para ter comunhão com Cristo? Algum daqueles homens que acusou, eles foram acusados pela consciência. Eles encontraram a luz do mundo. Foram iluminados em sua consciência.
A luz do mundo chegou até eles. Essa luz que brilha e que a gente percebe que a gente é pecador. Mas uma pessoa ficou. Vocês sabem quem foi? A mulher pecadora, né? Vamos abrir em João 8, para a gente atestar sobre isso. João 8, João 8:12. Ó Senhor Jesus, amém? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. João 8:12. Eu não vou ler o versículo todo, mas eu quero ler só apenas o 8:12, tá bom? E depois os irmãos podem desfrutar dessa porção. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Essa primeira luz. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você foi iluminado um dia em sua consciência, você percebeu que era um pecador, eu percebi que era um pecador, um miserável, que cometi toda sorte de impurezas. Alguns perceberam, mas continuaram o seu caminho. Só perceberam. Foram iluminados, foram acusados na consciência, mas continuaram andando. Mas alguns, irmãos, estão aqui os alguns, né? Senhor, eu quero algo mais. Eu sou pecador como aquela mulher, mas Senhor, eu quero ficar aos teus pés. Porque ficando eu sei que eu posso ser transformado. Esse é a luz da vida. É a luz que brilha, Edson. Não para acusar, não para mostrar que eu sou um pecador miserável, mas ela mostra que Cristo é a solução. Ela mostra que Cristo é o remédio para o meu problema. Ela te dá força para continuar andando. A gente leu agora 1 João 1:12. Os irmãos sentiram o quê? Luz, né? Essa luz precisa ser para mudança, para transformação. O Senhor, quando falava, Ele não queria acusar e que você fosse embora. Ele queria que você ficasse. Ficasse na comunhão. Porque na comunhão a vida vai chegar. E a vida vai transformar. Não se desespere. Se não tem vivido ainda dessa forma, simplesmente continue aos pés do Senhor. Continue insistindo e comendo da palavra. É a palavra que muda, é o metabolismo da palavra que vai transformar. É Ele que vai nos tornar, irmãos, a semelhança daquele Filho maravilhoso que é perfeito e que está agora na glória. O homem perfeito, irmãos, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, agora está na glória. E sabe o que Ele está fazendo conosco? Ele está colocando vida, 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 vida. Ele está enchendo, irmãos, o nosso ser de vida, até não sobrar mais nada da natureza humana caída. Ele não vai mexer com a sua personalidade, com a sua alma, com o seu ser, com a sua identidade, mas Ele vai colocar no seu ser interior a plenitude da vida dele, até o ponto em que você, com as suas características, mas cheio de Cristo, cheio da manifestação dessa natureza perfeita, um dia estará entronizado com Ele também. Um dia nós reinaremos com Cristo, irmãos. Essa é a nossa esperança. Senhor Jesus. Os irmãos esperam nisso também? Irmãos, eu estou louco para a glória. Estou doido para desfrutar dessa glória. Senhor, o Senhor precisa continuar transformando. Às vezes a gente vê o calor das situações do dia a dia. Hoje lá no centro, né, pregando o evangelho, a dificuldade, o calor. Aí um menino passava, uma dificuldade aqui, você rodando lá. Dei várias viagens para ver se eu conseguia estacionar o carro. Aí a vida da alma às vezes quer se manifestar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. É o Senhor aqui, o calor da situação física, mas também da situação espiritual, né? É o calor, irmãos, apurando por meio do fogo, para só restar apenas o ouro, né? A natureza divina perfeita. Para a gente completar, irmãos, por conta do tempo, ó Senhor Jesus, queria abrir com os irmãos, Efésios 1, de 9 a 10. Eu queria que a gente, ao final da reunião, a gente fosse pequenos grupos para a gente ruminar essa palavra, desfrutar um pouco mais, tá bom? Ó Senhor Jesus, Efésios 1, do 9 ao 10. Ó Senhor Jesus, Efésios 1. Ó Senhor, aqui irmãos é a meta, é o objetivo final de Cristo, tá certo? É o que Ele está fazendo por meio do seu corpo e da sua palavra com a igreja. Primeiro passo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, Efésios 1, 9 e 10. Segundo, o beneplácito, ou seja, o bom prazer, que propusera em Cristo, de fazer convergir. Tem uma tradução aqui que é encabeçar, né? De fazer encabeçar nele, pela dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
Então essa plenitude aqui é da natureza dele. E aqui, entrando um pouquinho mais em Efésios 21, 22 e 23, diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, em suma, irmãos, o que o Senhor está fazendo? O Senhor Jesus, Ele em vida esteve entre nós, cheio de graça e de verdade, andando entre os homens, levando vida, levando luz, como a gente viu nos versículos, luz aos homens. Mas hoje, irmãos, Ele anda espiritualmente através de sua igreja. E quando nós, irmãos, manifestamos a vida dEle, dando testemunho dEle, nós também estamos levando essa vida aos homens, levando luz aos homens, levando Cristo aos homens, anunciando o testemunho desse evangelho pleno às pessoas, daquilo que nós apalpamos, ouvimos e vimos com respeito às coisas de Deus, desses mistérios maravilhosos, irmãos, que têm sido destrancados para nós. Precisamos abrir isso e levar para as pessoas, para que Cristo possa encabeçar cada um de nós, encabeçar a nossa família, nosso casamento, nosso trabalho, nossa vida profissional, em todos os aspectos. Ele quer fazer isso, e Ele está fazendo isso. E um dia, quando a igreja estiver completamente edificada, aí, irmãos, as coisas vão se completar. E aqueles que forem vitoriosos, que forem perseverantes até o final, Ele permitirá que você goze do reino com Ele por 1000 anos. E depois por toda a eternidade. Esse é o nosso futuro glorioso. Por Ele, irmãos, vale a pena nós nos sacrificarmos. Por Ele vale a pena nós nos esforçarmos. A gente leu lá em Hebreus, fala: o reino de Deus é tomado por esforço, e somente os que se esforçam se apoderam dele. Aleluia! Que o Senhor possa nos abençoar. Aleluia!